Glórias a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Luciano Borges, da cidade de Biguaçu, Santa Catarina, da Igreja Internacional Missão Ebenezer, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nosso material de uso, prática, estudo, a Bíblia Sagrada, estaremos lendo no livro de Ezequiel, capítulo 33, o título: O dever do verdadeiro profeta, vocação e atitude do homem de Deus, que assim diz: mais uma vez a palavra do Senhor veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência e à espada, e vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, e será responsável por sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, a trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca. Entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser: aquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por essa morte. Uma palavra bastante conhecida do profeta Ezequiel no Velho Testamento, um profeta que foi instrumento nas mãos de Deus, advertindo várias nações e principalmente o povo de Israel sobre o juízo de Deus sobre o seu povo. Se a gente for pegar essa palavra de Deus naquela época e aplicar para a prática, nós vemos que o profeta, o pastor, o sacerdote, o homem de Deus, o líder, ele tem muita responsabilidade sobre a vida de cada um que está sob a sua responsabilidade. A alma daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Mas como isso é feito? O que é o dever de todo profeta? Em primeiro ponto, o pastor deve anunciar a plenitude da palavra de Deus. O que quer dizer plenitude? Plenos. Isso quer dizer que é totalidade. Tudo aquilo que vem da palavra de Deus, ou da voz de Deus, a qual Deus manda proclamar, o pastor, o profeta, o líder, ele deve anunciar a palavra de Deus a todo o povo, a todas as suas ovelhas, a todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Em segundo ponto, todo o conselho do Senhor, de Deus, convite à conversão que Deus propõe, bem como as promessas de consolação e restauração que Deus autoriza a pregar. Vamos enfatizar nesse ponto final que eu disse aqui, que Deus autoriza a pregar. Nós temos que ter o discernimento espiritual de saber o que Deus realmente está falando com o seu povo.
Não é adivinhação de CPF, nome da vovó, do vovô, do titio ou do papagaio. É aquilo que realmente Deus está proclamando através da boca do profeta. Aquilo que está acontecendo no presente, que aconteceu no passado e o que Deus fará de atitude no futuro. Terceiro, cada palavra que procede da boca de Deus deve ser o conteúdo da pregação do ensino do pastor. Não é qualquer coisa que deve ser anunciada, proclamada ou pregada no púlpito. Exclusivamente tem que ser a palavra de Deus, a Bíblia, a qual é a única fonte de revelação que nós temos agora na atualidade. É a Bíblia. E ponto final. O cânon de livros já está fechado. Toda a revelação divina já está aqui. Então o nosso dever é pregar o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Quarto, quanto às vidas sob responsabilidade do pastor e ouvinte da mensagem, seu dever inegociável é ouvir atentamente a palavra e colocar em prática. A desculpa de não pertencer a um ambiente cristão não isenta da responsabilidade. Nada exime o ser humano de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Muito hoje se é cobrado dos pastores, de líder, presbíteros, seja qual for o cargo ou título eclesiástico, mas muito pouco é visto pelo lado, a qual são dos ouvintes, daqueles que estão sob a responsabilidade do pastor, que é o dever de toda ovelha, de todo rebanho, escutar o pastor, escutar a palavra de Deus. E é uma coisa interessante que se a gente for para o versículo 11, Deus fala dessa maneira. Então lhes orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie de seu mau caminho e viva, convertei-vos. Isso só é possível mediante a pregação da palavra de Deus. Como vão crer? Como vão ter o sentimento de arrependimento? A consciência do arrependimento? É só através da palavra. Segundo, também no capítulo 33, no versículo 14, diz assim: também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se esse que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá. Não morrerá. É palavra de Deus através do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Deus não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Porém, não é por palavras de ser humano, é por atitude. A atitude, a primeira, é um arrependimento, é a tristeza por tanto mal que tenha feito, por tanto pecado que ha cometido. Mas um coração arrependido é alegria para o Senhor. E terceiro, ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar da sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda a certeza viverá por causa do seu procedimento, sua ação, sua atitude. Porém, ó casa de Israel, dizei o caminho do Senhor, não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme suas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Em nenhum momento Deus está dizendo que vai julgar o ser humano por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz. Não, é pela atitude dele. E a atitude maior que um ser humano pode ter é, em primeiro ponto, ter humildade de escutar a palavra de Deus, aplicar a sua vida e se arrepender daquilo que está errado. Se converter. Conversão significa mudança de caminho. É mudança de consciência. É racionalização. Olha o mundo à volta como é que está.
Nós, quando nos entregamos a Jesus, eu uso essa metáfora e gostaria que os irmãos guardassem isso no coração, é como se nós fôssemos peixes dentro de um aquário. Jesus chega e nos tira de dentro do aquário, nos pesca daquele aquário. E nós, quando estamos mergulhados nesse aquário como peixinhos, não temos noção como está aquela água. Mas quando Jesus nos tira, nós olhamos do lado de fora do aquário, nós vemos a podridão e a sujeira que estava naquele aquário. E isso é um mundo a qual Jesus nos resgata e nos mostra um caminho diferente a seguir, o caminho da vida. Porque o mundo nos apresenta o caminho da morte. É muito atraente. Tudo que o mundo apresenta é bom, mas infelizmente são caminhos de morte. O governo desse mundo é de Satanás, infelizmente. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de trazer a palavra aos irmãos, que essa reflexão venha trazer força, venha trazer mais crédito à pregação do seu pastor, do seu líder, que você tenha os ouvidos mais sensíveis à palavra de Deus, que você venha ter mais interesse de estudar a palavra de Deus, que é acessível a todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre a tua vida, e que em todo o teu caminho a luz do nosso Senhor Jesus Cristo venha te orientar pelo caminho certo e correto, em nome de Jesus. Agradeço mais um dia pela minha rica oportunidade, em nome de Jesus, por trazer essa reflexão, em nome de Jesus. Um forte abraço, um bom final de semana a todos, final de semana glorioso, e um bom domingo a todos, em nome de Jesus.